Olá, irei tentar resumir em alguns minutos alguns tópicos relativos à distribuição das espécies e à diversidade que apresentam, ou seja, falarmos um bocadinho que espécies, onde aparecem, quantas espécies e, no final, tentar responder a esta questão, porque determinadas espécies são abundantes em alguns locais e estão praticamente ausentes de outros. No entanto, para percebermos melhor estas questões, temos que nos lembrar que a história da vida é muito longa. Ou seja, se olharmos para esta tabela, vemos que os principais acontecimentos da história da vida prolongaram-se durante milhões de anos. As plantas terrestres surgiram há 430 milhões de anos. Na época, e tem aqui a representação paleogeográfica da Terra, há 430 milhões de anos, era muito diferente do que conhecemos hoje. E a representação, digamos, das placas como as conhecemos hoje terão surgido muito mais tarde, já no Jurássico. E reparem que até lá surgiram plantas muito simples, talvez a partir de algas semelhantes às que existem hoje, serão umas algas ancestrais, plantas muito simples, sem tecido condutor, e depois terão surgido quase em paralelo em outros locais, plantas um pouco mais complexas, já com tecido condutor, que são aquilo que nós chamamos os primeiros fetos e até algumas espécies com porte arbóreo, como são as progimnospérmicas, atualmente já todas extintas. É só mais tarde, precisamente por volta do Triássico, que surgem as gimnospérmicas semelhantes à que temos atualmente e ainda mais tarde, já quando os dinossauros se começaram a extinguir, temos então surgiram as primeiras plantas com flor, portanto com flores e frutos, e rapidamente irradiaram e diversificaram-se. Ora, a consequência, resultado destas profundas alterações que ocorreram vão, na realidade, conduzir a que se crie uma espécie de mosaico de habitats com características muito diversas e, como consequência evolutiva e de pressão de seleção natural, as plantas foram-se distribuindo em função destes principais fatores. Fatores abióticos, aquilo que normalmente chamamos condições ambientais do tipo de clima, a temperatura, a luz, salinidade, a pluviosidade, mas também fatores bióticos, como seja a interação com outros organismos e, muito mais tarde, a ação do homem e ainda a oportunidade, porque nem todas as plantas têm a oportunidade de surgir em todos os locais. Basta pensar que se houver um grande oceano entre dois continentes, a oportunidade é muito mais limitada. Portanto, a consequência evolutiva de todo este grande período evolutivo é, na realidade, não só a distribuição das plantas e, portanto, diferentes locais onde elas surgem, mas também a enorme diversidade. E temos aqui desde os grandes gigantes, como seja as sequoias ou os ciprestes, desde até às pequeninas plantas, como são os musgos, mas depois também plantas com características particulares, as plantas carnívoras, as plantas que são parasitas até. Portanto, a abundância e a distribuição das plantas é fortemente condicionada por características a diferentes níveis. Ao nível do indivíduo, ao nível das populações e também ao nível das comunidades. E devo dizer que cada um destes temas podia dar uma disciplina. E por isso temos que abreviar, ficará com certeza para o futuro, seria qualquer coisa como a ecologia ao nível da espécie, as dinâmicas ao nível das populações ou a ecologia e dinâmicas das comunidades. Portanto, vou abreviar um pouco e falar de algumas designações que são muito comuns, mas que nem sempre são bem aplicadas. E por isso, são designações que damos às plantas em função da sua origem e da expansão. Eu vou dar exemplos concretos para cada uma delas. As plantas autóctones, também chamadas plantas nativas ou indígenas, são aquelas que têm a sua área de distribuição, portanto, crescem na sua área de distribuição natural. Com isso não significa que sejam todas muito parecidas, porque, mais uma vez, ao longo do tempo, as condições ambientais diversificaram-se. E tem aqui na imagem, por um lado, vêem um tojo, o Lex erinaceus, que é o tojo de Sagres, ou uma cistácea, o Cistos montpelliensis, que representam duas espécies que terão surgido muito mais tarde do que as outras, o medronheiro e a adelfeira, que é o Rhododendron pontico. Tanto o medronheiro como a adelfeira surgiram em épocas em que o clima seria muito mais semelhante a um clima tropical, muito mais úmido.
E foi depois com a chamada mediterranização, ou seja, com o aparecimento do clima mediterrâneo mais seco, que surgem espécies então com características particulares, muitas vezes chamamos de esclerófitas, características da chamada durisilva. Porquê? Porque têm estruturas muito rígidas, folhas pequenas, ao contrário das outras espécies, como seja o loureiro, o medronheiro, o rododendro, que são representativas daquilo que nós chamamos a laurisilva. Portanto, com folhas mais finas e com folhas maiores, pouco recortadas. Portanto, apesar de autóctones, reparem que há uma enorme diversidade que espelha precisamente toda a evolução do passado. As alóctones são, ao fim e ao cabo, as que também chamamos espécies exóticas, ou seja, espécies que têm a sua origem em áreas biogeográficas diferentes e que foram, por isso, introduzidas pelo homem. Normalmente introduzidas porque se pretendia algum benefício com elas. Eu tenho aqui representadas duas espécies, um narciso e um jarro. São duas espécies ornamentais, mas na realidade se podia ter posto ali um tomateiro ou uma batateira, que também são espécies exóticas. Algumas dessas espécies exóticas acabaram por se naturalizar. E tem o caso das laranjeiras, do limoeiro, que são espécies naturalizadas, portanto, coexistem com as espécies autóctones em equilíbrio. No entanto, algumas não conseguem expandir-se por si só, precisam do homem para se propagarem. É o caso da laranjeira ou do limoeiro. Enquanto que outras asilvestraram-se e têm mecanismos próprios de expansão, embora não sejam muito frequentes. É o caso da alfarrobeira, que conhecemos bem em pomares, mas que existem em poucos locais, existem algumas asilvestradas que foram pequenos bosques. Dentro das espécies exóticas, portanto, alóctones, há algumas que merecem a nossa atenção, que são as espécies invasoras. São exóticas que se expandem de uma forma agressiva e que vão desequilibrar, portanto, as comunidades autóctones e as espécies autóctones, não nativas. Esse comportamento invasor significa que vão retirar espaço e recursos e normalmente é medido, digamos, de uma forma mais técnica, como a expansão por via de semente a mais de 100 metros em menos de 50 anos, ou por via vegetativa, por exemplo, por bulbos, rizomas, a mais de 6 metros em menos de 3 anos. É um problema grave nos nossos dias e é difícil resolução, merece a nossa atenção. Outras espécies que muitas vezes se confundem com as invasoras, ou o termo, muitas vezes é mal utilizado, é o caso das infestantes. As infestantes não significa que sejam exóticas, muitas delas são até plantas nativas. E afinal, o que é que são infestantes? Infestantes são plantas que interferem com os objetivos do homem. Portanto, normalmente são, por exemplo, infestantes ou de jardins, como é em alguns casos, mas aqui apresento o caso de infestantes de culturas. E são plantas que são autóctones, apenas estão a interferir com os objetivos da cultura, que é tornar a cultura mais produtiva. Ora, finalmente, há um outro termo também que muitas vezes está mal aplicado, que é o termo de endemismo. São plantas autóctones, mas são plantas autóctones que têm uma área de distribuição muito restrita a uma determinada área geográfica. Claro que a área geográfica pode ser de maior amplitude ou de menor amplitude, por exemplo, pode ser a Península Ibérica, pode ser até a Europa, ou então ser mais restrita, como por exemplo ser endemismo da Madeira ou endemismo do Algarve. Portanto, devemos sempre referir endémicas de algum local. E temos aqui exemplos de alguns endemismos, alguns deles são algarvios, outros são endemismos de Portugal, lusitânicos, depois do Algarve, como o Lexerinaceus, que eu já tinha falado, a Belvalia kelly ou a Ordinária algarviana. Mas, a propósito destes endemismos, queria chamar a atenção que endemismo não significa raridade. E muitas vezes confunde-se, pensa-se que os endemismos são sempre espécies raras. Não. A Ditrychia viscosa, a subespécie revoluta, é um endemismo que é muito abundante. No entanto, é um endemismo. Já outras espécies, como a Tuberária major, é um endemismo, mas raro, com
populações restritas, pequenas e restritas em apenas alguns locais do Algarve. Portanto, não confundir raridade com endemismos. E isso é especialmente importante porque quando queremos ter esforço de conservação, não podemos olhar apenas aos endemismos, temos que olhar também para algumas espécies que são raras e queremos manter o património genético. Apresento uma plataforma que é muito importante para pesquisar este tipo de temas, acerca de plantas endémicas, das raras, ou pesquisar as espécies que estão a florir num determinado momento, a flora ON. E aproveito até para dar um exemplo, na zona de Lagos, temos na quadrícula, porque há uma ferramenta geográfica, temos na quadrícula da zona de Lagos as espécies que são endémicas, e uma delas é a Siderites arborescens, subespécie lusitânica, que é bastante comum. No entanto, também naquela quadrícula, na zona de Lagos, aparece esta outra espécie, Clematis cirrosa, que, não sendo um endemismo, é uma espécie muito mais rara. E reparem que até a designação do risco de extinção é também muito diferente. Numa delas é pouco preocupante, enquanto que esta é já preocupante, é quase ameaçada. Com isto deixo esta ideia que é importante, que para conservar as espécies, não podemos conservar as espécies perto de si, temos também que conservar os habitats, portanto, ao fim e ao cabo, a vegetação e a paisagem onde essas espécies crescem.